Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 24 de abril e vamos começando mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças que ocorreram na minha carteira aqui no mês de abril e eu vou mostrar por que nesse mês, ao contrário do mês anterior, eu estou sendo mais agressivo na parte de renda variável. Então vamos começar. Fugindo um pouco do normal, vou começar mostrando o gráfico. E eu já escrevi alguns artigos aí essa semana e na semana anterior. A semana anterior, inclusive, estava melhor. Eu botei um artigo lá no site dicadehoje7.com. Na época, depois do dia 13 de abril, quando chegou nessa mínima de 62.800 desse mês, mostrando que valia a pena entrar no Ibovespa naquele momento. Agora está em 64.400, eu estou gravando aqui no meio do dia do pregão, então esse número pode mudar algumas vezes, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: mesmo nessa trajetória de alta aqui de 2003 a 2008, e a gente está aqui num gráfico mensal, vejam que existem momentos que o Ibovespa ele não sobe sempre. Aqui ficou 4 meses parado, antes de passar aqui a máxima. Aqui ficou 3 meses parado, aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5 meses parado, se você considerar esse início de alta aqui já são 6 também, antes de começar a subir. Aí depois aqui a gente teve mais alguns meses, 1, 2, 3, 4, 5, que ficou aqui na mesma. Aqui outro período igual, às vezes chega a 8 meses, 9 meses igual. E por que eu estou falando isso? Porque o Ibovespa ele já está aqui no mesmo patamar há algum tempo. E a gente vai ver isso na planilha lá de gerenciamento de risco também. Então o que acontece? Ele andou aqui para cima bastante, ele já está descansando nesse patamar aqui por bastante tempo. E na minha opinião, com a queda de juros, com todo o cenário aí macroeconômico, quando der uma melhoradinha, ele já deve dar uma outra guinada para cima aqui, até porque deve começar a vir resultados da atividade industrial como um todo. Então, a gente vai lá para carteira. E eu vou mostrar que esse mês, ao invés de fazer os aportes de 2.000 normal, e como eu tento fazer uma aproximação da minha carteira nessa aqui, na minha carteira esse mês eu acabei aportando mais dinheiro do que o normal, porque eu estou reconhecendo esse momento. Então vocês podem ver aqui que eu coloquei um aumento de 4.600 na carteira. Eu aportei em 4 empresas diferentes. A Saraiva eu estou botando com valor de hoje, tá? Mas o preço bom foi ali quando deu o resultado que o pessoal não gostou daquele prejuízo e eu vi uma diminuição de dívidas. Escrevi isso lá no Facebook. Eu falo para o pessoal me acompanhar em tudo que eles puderem, dentro do grupo de WhatsApp lá, que a pessoa pode entrar pelo Apoia-se, eu dou uma atenção maior e aí as pessoas podem me perguntar direto. Eu fiz isso tudo em tempo real, mostrando para as pessoas por que a Saraiva valia a pena naquele momento. Ela ainda chegou a cair a 4,50, 4,40. Tá? E mesmo assim depois ela ainda subiu. O direcional foi a mesma coisa, que chegou a cair a 5,10 e agora está 5,99. E agora a bola da vez que está caindo hoje muito é a Alupar, por causa aí provavelmente do leilão de transmissão, mas eu ainda tenho que dar uma olhada melhor, porque aconteceu tudo hoje, eu ainda não consegui ver legal. Itaúsa está com um preço bem descontado também. Vocês vão ver, eu nem preciso vir aqui no gráfico. Eu posso até mostrar aqui que eu fiz uma área nova dessa mesma planilha e que eu devo disponibilizar para vocês acho que só na quarta-feira, porque tem todo um trâmite aqui que eu tenho que colocar lá e aí eles têm que aprovar o produto. E vocês veem que Itaúsa chegou em R$10,26 aqui no mês de fevereiro, quando a gente fez o gerenciamento de carteira, ela caiu para 9,66, 9,59, então já está descansando, já corrigiu e provavelmente já pode pegar mais uma guinada aqui de alta boa.
Tá? A gente aqui, é muito interessante ver isso, porque eu estava em dúvida em relação aos ativos que eu tenho na minha carteira. Eu cheguei à conclusão que em 6 meses todos subiram. A Itaúsa subiu 15%, Copel subiu 12%, Vale subiu 25%, Ser 16%, CVC 31%, Direcional 36%, desculpa, CVC 21%, Alupar 4% e Saraiva 7,87% nesses 2 meses. Vejam que alguns ficaram bastante negativos. A Saraiva chegou a ficar 9% negativo, Ser ficou negativo o período inteiro. Só foi ficar positivo agora esse mês. E vocês lembram que eu aportei mais nela lá em janeiro. Janeiro o aporte foi em Ser. Tá aqui, não, dezembro, desculpa, 21 de dezembro. Então, quer dizer, a gente analisa os fundamentos da empresa e a gente espera, com os lucros acontecendo, o preço da ação vai acabar acompanhando, mais cedo ou mais tarde. Ser educacional demorou 4 meses. Tem algumas que não demoram 4 meses, tem algumas que acontecem no dia seguinte, tem outras que demoram 1 ano. E a gente precisa ter essa paciência, essa disciplina de esperar e de entender que a gente está fazendo a análise certa. Tá? Aqui eu tenho um gráfico mostrando que todas subiram. A gente vê que, por exemplo, a Vale chegou a subir quase 60% e agora está só com uma alta de 25%, o que também não me assusta nada. Por que eu não coloquei nada em Vale nesse mês? Eu botei em Saraiva, Direcional, Alupar e Itaúsa. Porque a Vale é uma empresa que ela é cíclica. Ela é de um mercado que não depende dela. Embora a parte dela ela faça muito bem, que é reduzir os custos de produção dela, como eu já mostrei lá no vídeo de setor de siderurgia e mineração, que foi feito em novembro do ano passado ainda, o que acontece é que ela depende ainda do dólar e do preço do minério no mercado internacional. Então eu não quero ficar muito exposto a uma ação dessa forma, embora eu continue acreditando em Vale. Então eu não aumentei o valor. Ela continua com 10% do total da carteira, que era o que eu queria que ela tivesse lá no início. Ela chegou em 13,19%. Vocês podem ver lá no vídeo de fevereiro que eu chego a falar que eu pensei em vender uma parte de Vale. Eu acabei não vendendo, paciência. Também não me arrependo, porque é uma empresa boa, ela poderia ter subido mais, mas ela ainda está naqueles 10% que eu queria, então não vale a pena. Tá? A Direcional a gente continua com aquela estratégia de ir subindo um pouquinho a cada mês, ela já está com 2%, 2,30% da carteira, já tem 500 ações. O operacional dela a gente já mostrou lá no Novidade de Carteira, que veio boa. E Saraiva a gente já falou um pouco também. A Alupar eu fiz esse aumento porque ela chegou aqui, ela diminuiu muito o valor de ontem para hoje, ela estava em R$19,90 e caiu para R$19,00. E Itaúsa, como eu já falei antes, eu quero tentar voltar aqui ao máximo para perto dos 30%, então agora está 27%. Aqui embaixo eu não mudei nada, infelizmente aqui o IPCA 2045 ainda não andou. Vocês já devem ter visto que eu já fiz 2 artigos novos lá do IPCA. Bom, enfim, dica de hoje 7.com. O artigo de hoje é sobre isso, mostrando que eu ainda acredito que ele vai subir e logo. Tá, mas eu preferi não aportar aí nesse mês mais dinheiro nele, porque no mês passado eu fiz o aporte integral nele, mas mesmo assim eu continuo achando que ele vai subir a qualquer momento. É claro que nada é 100%, nada é garantido, né? Nesse mundo aí da Bolsa de Valores, do Tesouro Direto, é renda variável, não é renda fixa. Aí a gente pode vir aqui para a planilha de dividendos. E a única coisa que apareceu nova é o seguinte, tem uma reunião agora, uma assembleia na sexta-feira de Copel, que vai definir o dividendos, que a proposta é 0,98, deve ser aprovado esse 0,98, 700 ações dividendo. Nossa, tá cheio de passarinho aqui. A DataX
Ainda não sabemos qual vai ser nem a data do pagamento, então eu deixei aqui em branco. E aí a gente vem para a planilha de risco da carteira. Lembrando que essa planilha aqui de risco, vocês têm como lá no site comprar ela por R$90. Eu faço o risco da carteira de vocês. Vocês me enviam até 6 ativos. Se vocês quiserem mais ativos, até 8 ou 9 eu consigo fazer, mas aí vocês mandem o e-mail antes que a gente combina preço, ok? E aí o que a gente tem aqui? A gente tem a alocação melhor de recursos para eu ter o menor risco possível, a partir dos betas esperados de cada ação. A Lupar ali veio com muito valor, porque ela tem o menor beta aqui, 0,46. Ela tem uma volatilidade só de 1,37%, contra inclusive 1,40% do Ibovespa. Você vê que ela tem uma volatilidade menor do que o próprio índice Ibovespa, nos últimos 6 meses aqui que eu peguei. Tá? Outra coisa interessante também é ver que o Ibovespa ele ficou parado nos últimos 6 meses. Se você pegar 24/10, ele valia 64 mil pontos, agora ele continua no mesmo patamar. A gente tem Copel também subiu muito pouco, Vale subiu 40% nesse período, Acer subiu 20%, CVC 27%, Direcional 5,92%, Itaúsa 4%, Alupar 12% e Saraiva 42%. Mostrando que as ações da carteira todas subiram nos últimos 6 meses. Como é bom a gente ter ações boas, a gente saber analisar, a gente ganha mais do que o índice. Então a gente conseguiu aqui a menor risco, esse aqui que daria um risco de 1,16% contra 1,40% do Ibovespa. Só que eu nunca usaria uma planilha dessa porque a gente tem muita concentração em uma ação só, 55%. E isso também não é saudável, porque a gente não sabe o que pode acontecer. O Brasil é um país que o governo muda as regras demais. Embora esteja mudando, a gente sempre tem esse risco. Então não vale a pena botar muita ação, muito dinheiro em uma ação só. A gente tem aqui o maior risco retorno, que seria o maior percentual de retorno esperado em relação ao risco. Você vê que sobe o risco muito pouco, mas o retorno esperado sobe de 14,7% para 15,45%. A gente inclui mais um pouco dos ativos de risco. Aqui Vale era 9%, que é um ativo de risco, aqui sobe para 12%. A Lupar, que é um ativo com menos risco, 55%, cai para 43%. Itaúsa sobe de 5% para 22%. E Copel e Direcional continuam com 0%. Já na planilha mais agressiva, que a gente aceita ter um risco igual do índice Bovespa, 1,40%, a gente já tem todas elas. E essa aqui é a planilha que mais se aproxima da minha. Tá? A gente tem aqui 12% em Copel, mais ou menos o que eu tenho, 11% em Vale, a Acer tem menos do que eu tenho. Aqui eu inverto um pouco, a Acer e a CVC, a Itaúsa chegando perto dos 30%, e a gente vê que é próximo do que eu tenho, que é essa proporção aqui, é dessa proporção que eu tirei o beta. Tá? Vocês veem que a minha carteira tem um risco um pouco maior do que o Bovespa, 1,44%. Por quê? Porque eu acredito que a bolsa vai subir. Se a bolsa por acaso cair, provavelmente eu vou ter uma perda maior também do que a do índice um pouco. Seria menos 10% nesse caso. Se cair 13% o Ibovespa. Tá? Isso tudo são projeções, tá, gente? Não existe garantia de nada. Mas é só uma forma da gente poder se cercar e poder melhorar a nossa previsão e a gente poder trabalhar o risco também, que eu sempre bato nessa tecla, como é importante a gente trabalhar o risco. Bom, e para terminar, vamos falar aqui da rentabilidade da carteira. Teve uma pessoa, que eu até esqueci agora o nome, que ela chegou a me falar nos comentários que se eu calcular a rentabilidade como eu vinha calculando, ela não dá certo. Que o melhor era fazer como os fundos fazem.
Então eu peguei aqui no início, só para ver se essa pessoa tinha razão, eu vi que ela tem. Número de cotas, então eu transformei a quantidade de reais aportados em número de cotas, e aí cada mês que vai passando o aporte ele é feito em quantidade de cotas, só que pela cota do mês. Tá? Então, por exemplo, aqui no primeiro mês aumentou 1,15%, então a cota virou 1,0115. Então, R$ 1.874 era 1.852 cotas. Aqui, R$ 1.986 era 2.084 cotas, porque caiu a bolsa nesse determinado mês e a carteira também. E assim por diante. Então, a gente chegou no final aqui com uma rentabilidade no mês de 1,14% e em cotas de 14,70% do total. Então, a carteira já subiu 14,70%, tá? A gente tem um crescimento em si da carteira, a gente já tem 130 mil aqui, mas boa parte disso vieram dos aportes, tá? A gente tem que somar aqui também, que eu esqueci de somar. Pronto. E a gente, comparando com o Ibovespa esse mês, a carteira perdeu por um pouquinho. Talvez se eu pegasse 10 minutos depois ou 10 minutos antes eu tivesse ganho, mas eu não estou aqui para ficar competindo com o Ibovespa todo mês. Eu quero saber no final de tudo se a gente vai ganhar ou não. Então, 1,18% Ibovespa, a carteira subiu 1,14%. A parte de ações subiu 2,67%. O resultado acabou sendo pressionado para baixo, principalmente por causa aqui do Tesouro Direto, que acabou recuando, né, aqui em torno de 3% esse mês, 725 para 705, tá? Enfim, o Tesouro Direto já ajudou a gente algumas vezes, nesse mês, enfim, ele atrapalhou a rentabilidade da carteira, tá? E no CDI estaria em torno de 6%, 6 e pouco, eu não coloquei aqui, mas eu também calculei. Então esse 14,70% é bem expressivo, tanto em relação ao Ibovespa, que subiu 3,15% desde o início do período, quanto em relação ao CDI, que subiu 6, alguma coisa desde o início do período aqui que a gente começou a calcular. Bom, gente, esse é o fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Presta atenção que esse momento vale a pena a gente fazer um esforço maior para investir. Eu acho até que já deu uma passadinha naquela vez que eu fiz o artigo. Depois do dia 13 de abril era o melhor momento, eu cheguei a escrever isso lá no artigo. Cheguei a falar também sobre o setor bancário naquele dia no vídeo logo depois, mas ainda dá tempo, entendeu? A bolsa ela trabalha dessa forma, ela fica estabilizada por alguns meses e depois ela dá uma guinada para cima. Não fiquem entrando só na guinada para cima, se vocês fizerem isso provavelmente vocês vão perder dinheiro, vocês vão ficar naquele efeito sardinha. Eu queria pedir para todo mundo se inscrever no canal, quem ainda não for, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo também, que é muito importante para mais pessoas conhecerem o canal, mais pessoas terem acesso a essas informações, até para juntarem com outras informações e poderem criar uma própria estratégia, né, que é o principal de tudo. Vocês viram que eu tenho estratégia aí em todas as ações. E vão lá no site também, que estão com artigos muito bons, hoje inclusive aquele do IPCA. Bom, queria agradecer de novo a todos, dar aí uma boa noite e bons negócios amanhã. Abraços.